Olá, olá, olá! Oi meninas, tudo bem? Bora lá no sofá com ela hoje? Bater um papinho gostoso. Não sei aí onde você tá, como é que tá o tempo, mas aqui tá um friozinho gostoso. Gente, eu tô amando esse trem de live, porque ó, nem lembro mais quando foi o dia que eu passei batom, usei maquiagem, não tenho a menor ideia. Mas aí, nesses encontros semanais que a gente tá fazendo, né, tá sendo muito legal, porque eu vou ali, dou um tapinha, né, passo um batonzinho. E aí vocês, meninas, estão passando batom, estão se cuidando, estão ficando bonitinhas? É, porque não dá pra ficar barangada em casa, né, ninguém merece, fala sério. E aí, deixa eu ver aqui quem tá entrando aqui. Minha amiga Keiko. Keiko é uma empreendedora do segmento de semijoias. Vou convidar minha amiga, porque ela faz umas peças super, assim, customizadas. Vou convidar minha amiga pra gente bater um papo aqui no sofá. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, né, a minha convidada também de hoje, a Estael, deve estar lá se preparando pra gente ter esse papo com vocês. Eu queria falar uma coisa para vocês. O pessoal fala assim, mas se retomou o sofá, porque esse projeto foi um projeto que nasceu aí há um tempo atrás, há mais ou menos um ano e pouco atrás, né? Ele tinha uma proposta de ser um projeto aí de transformação, de mídia digital, conexão aí de empresários. Mas como eu sempre gosto de história, né? Eu sempre acho que acho não, né? Toda marca, todo produto, todo mundo tem uma história para contar. Então é muito legal as pessoas saberem, né? A história do outro, o que aconteceu para ele chegar naquela marca, naquele produto. E é isso que eu gosto de fazer. Aí nesse tempo de pandemia, o canal já existe há um tempo, eu resolvi retomar semanalmente aí com as lives, né? Eu gosto de chamar de bate-papo, pra gente realmente é proposital. Eu sempre vou trazer alguém que vai poder contar a sua história e contar sobre a sua marca, seu produto, seu serviço, porque eu acredito que as pessoas conectadas uma com a outra, a gente faz negócio juntos e a gente consegue ajudar o microempreendedor, o microempresário, ou o empreendedor de uma forma geral, seja lá no que ele fizer, né, ajudá-lo a girar o seu negócio, a trazer patrocinadores, trazer pessoas que curtem, né, uma ajudar a outra. Então eu acredito em conexão, eu acredito que todo mundo junto, a gente vira uma grande engrenagem e a gente consegue ajudar um ao outro a movimentar o seu negócio. Então aqui é institucional, não tô ganhando nada, só o prazer de estar com vocês aí durante essas lives para a gente bater um papinho e sempre trazer algum conteúdo, alguma coisa que vai poder agregar e fazer diferença. De repente alguém vê um produto do outro no canal e vai lá e compra esse produto, compra esse serviço e assim a gente vai ajudando a girar a roda, né? Vamos lá. Então é isso, vamos esperar o pessoal entrando aí. Eu não sei, Stael, você tá aí? Se você tiver, acena pra mim, porque eu não sei se você já entrou, tá bom? Se você tiver por aí, faz um oizinho com a mãozinha que tem aí pra gente poder colocar você na sala. Mas enquanto isso, vai chamando a amiga aí para participar com a gente. A gente vai conversar hoje com a Stael, que é uma empreendedora, né, uma pequena empreendedora. E essa empreendedora, ela tem uma história muito bacana de renúncia. E aí ela vai contar pra gente como é que tem sido essa aventura dela de empreendedorismo. Então, se você é empreendedora, tem uma amiga empreendedora, se você tem um negócio, se você sonha em ter um negócio, entra aí na live com a gente, vem participar com a gente, vamos bater um papo juntas, porque eu acho que vai ser gostoso. E aí, 9 horas da noite, né, já um dia difícil, porque não tá fácil para ninguém esse momento aí de nós estarmos isolados, de tanta incerteza econômica, de tanta incerteza de tantas coisas, depois de um dia que eu creio que todo mundo preencheu o seu dia de alguma forma, né? Seja tendo um tempo aí com Deus, com as suas orações, estudando alguma coisa, seja trabalhando para quem está em home office. É gostoso terminar o dia batendo um papinho e falando de outras coisas leves que possam nos motivar, né?
Então eu tô aqui com a Keiko, a Eliane. Oi meninas, tudo bem com vocês? Deixa eu acenar para vocês aqui. Ah, Perim pelo mundo. Quem é o Perim pelo mundo que segue o nosso canal? Fala um oi aqui para mim. Vamos contar um pouco de você depois também. Pessoal, se você é empreendedor, tem alguma história legal, ou se você não é empreendedor, mas tem uma história bacana para contar pra gente, me chama aqui no particular, no canal, pra gente poder entender a sua história e quem sabe você não vem com a gente bater um papo aqui um dia desse, tá bom? Gente, eu lembrei que eu tenho uma remanescente. Olha que linda a minha caneca do sofá. Gostaram? Então, eu amo. Eu descobri que eu tinha ela ali guardada dentro do armário. Vamos lá. Deixa eu ver quem tá aqui. Eliana, Keiko. Ai, obrigada, Keiko. Keiko, amiga, você precisa trocar o óculos. Linda como sempre. Essa perinha é minha amiga Marlise. Oi, Má, que bom te ver. Ai, que saudade, gente. Minha amiga lá de Minas Gerais. Que delícia. Que gostoso. Vamos lá. Marluce. Tchu, cadê? Stael, achei você, Stael. Você aqui, minha amiga, pra gente começar. Tô esperando você subir, conectando. Aê! Tudo bem, meu amor? Tudo e você? Que prazer estar aqui com você hoje. Ai, prazer é meu. Ai, como você tá lindo. Amiga, fala a verdade, você foi dar um tapa na beleza. Ah, eu passei um botãozinho, né? Tá, eu falei que eu tô adorando fazer essas lives com vocês durante a semana, porque a gente vai ali, passa um batonzinho, lembra que tem um blush, lembra que tem que Né? tem um negocinho, né? Que tem outras roupas além de roupa de ginástica. Não é, menina? Ó, eu nem vou contar pra vocês o que eu tô usando daqui pra baixo, tá? Ah, não, isso não vale. Ó, legal, muito bom ter você, prazer, viu? Eu, antes de você entrar, eu já estava contando, dando umas pinceladinhas, né, do que a gente vai conversar. Então, eu quero contar, antes de mais nada, a Stael, nós não nos conhecíamos, né, Stael? E eu fui procurar nas redes sociais um presente, porque algum empreendedor, um pequeno empreendedor, porque eu sou amante eu apoio a arte, eu apoio o pequeno empreendedor, eu acredito no pequeno empreendedor, né? E eu fui procurar alguma coisa porque eu precisava presentear uma pessoa que eu amo muito, que é minha sobrinha. Ela tá fazendo 2 aninhos hoje, ela é minha sobrinha e minha afilhada. E a Maitê tá fazendo 2 aninhos hoje. Infelizmente, em virtude de tudo isso que está acontecendo, eu não pude estar com ela. E aí eu achei a Stael. E aí a Stael foi a responsável por não fazer, ela não fez um brinquedo, ela não fez uma coisa. Eu contei, ela criou, através da história da Maitê, ela criou um presente para a Maitê exclusivo. E aí, depois, conversando com ela sobre os detalhes da compra, eu entrei no detalhe da história dela, por que ela fazia aquele trabalho. Então, eu quero apresentar para vocês a Stael. Ela é uma empreendedora no segmento da arte. E a chamada do nosso post fala que ela não entrega arte, ela entrega bonecas em forma de amor. Então, Stael, se apresente para as nossas amigas aí, que também empreendedoras como você estão nos ouvindo, e a gente vai começar a contar um pouquinho da sua história. Bem-vinda. Gente, é um prazer enorme estar aqui. Eu me sinto muito honrada de estar participando, porque assim, todo o meu movimento sempre foi tão modesto e eu nunca achei que fosse abranger tanta gente. Eu sou nutricionista de formação, eu moro em Poços de Caldas há 23 anos.
eu sou muito grata por essa cidade que me acolheu assim maravilhosamente bem. E eu trabalho com artesanato já tem uns 10 anos. Eu comecei fazendo coisas para mim, para minha casa, para dar de presente. E assim, contando um pouco lá para trás, como é que eu comecei com isso? Eu nunca tive muita sorte com um funcionário aqui para minha casa. Eu me casei, tive 2 filhos e tive que, em determinado momento, fazer uma escolha: se eu deveria continuar no meu trabalho ou se eu deveria parar e dar mais atenção para os meus filhos. Meu marido é médico, ele trabalha demais, ele me dá todo o apoio, mas realmente ele não podia estar tão presente em casa. E eu entrei nessa neura de pensar, poxa, a gente estuda tanto, se dedica tanto e depois não toma conta do bem mais precioso que é o nosso. E graças a Deus eu pude escolher. E eu também orei bastante para Deus me nortear qual era meu verdadeiro propósito. E eu acabei descobrindo que era realmente cuidar dos meus filhos. E tinha uma renúncia, Eu, né, Rafael, no meio de tudo isso, sem né? dúvida nenhuma. Porque você era uma Eu me profissional de mercado, capacitada, qualificada, você fez faculdade, fez pós, não foi isso, Estael? eu fiz 2 pós-graduações, eu já tinha morado fora, assim, eu tinha um currículo bem bom. Eu sempre gostei muito de trabalhar e gostei muito de estudar. Mas por isso que me pesou muito pensar em abrir mão de tudo isso, porque eu sabia que seria muito difícil voltar depois que eu tivesse parado. Mas eu entreguei nas mãos de Deus mesmo e falei: Deus não desampara, né? A gente vai saber qual é o caminho da gente. E aí eu comecei a me dedicar com as crianças. Só que eu precisava fazer alguma coisa a mais para preencher o tempo de quando eles estavam no colégio. E várias coisas foram acontecendo. Nesse ínterim, meu filho está entrando em alfabetização, minha mãe adoeceu. Minha mãe precisava muito de nós 4, porque ela teve aquela doença, ela, não sei se você já ouviu falar. Uhum. Então, era uma situação assim que a gente sabia que ela viria a falecer. E eu comecei a repensar muito em várias questões. Eu pensei, gente, a vida é tão curta, a gente tem que ser feliz, eu vou procurar fazer coisas que me dão prazer. E aí abri mão do meu trabalho. Não foi de uma hora para outra, foi muito difícil tomar essa decisão e arcar, bancar essa decisão. De uma hora para outra eu me vi totalmente dependente do meu marido, nada contra, ele me ajuda, óbvio, mas eu sempre fui muito independente. Eu trabalhava desde os meus 18 anos, eu nunca mais pedi dinheiro para o meu pai. Então era muito difícil voltar numa condição mais ou menos assim: olha, bem, eu preciso comprar alguma coisa, pedir dinheiro, enfim. Mas dinheiro nem era o propósito. O propósito na época era: preciso fazer coisas que eu gosto e coisas que me dão prazer. E num determinado momento, eu tenho 2 grandes amigas que são umas fofas, eu sou grata a elas até hoje, que são a Kerma e a Débora. Elas tinham uma loja sazonal de artigos de Natal, extremamente talentosas, um bom gosto incrível. E elas me convidaram para ajudá-las na loja, porque em alguns períodos elas estariam fazendo decoração de outras lojas, então elas decoravam vitrine e tal. E aí eu ficava tomando conta do espaço delas enquanto elas estavam fora, né? E com isso eu conheci bastante gente daqui de Poços. E tinha uma das pessoas que também fazia uns trabalhos de patchwork, levava na loja para vender, que é a Sandra. A Sandra, ela é uma fada do patchwork. Aliás, a Sandra faz tudo que ela faz muito bem feito. Só que ela não gostava de costurar a mão e nem gosta até hoje. Então a gente precisava dar um upgrade no trabalho dela, só para dar uma incremento. E ela, eu me ofereci, falei:
Sandra, faço para você. Minha mãe a vida inteira costurou, costurou à mão e sempre ensinou a gente. Daí é a história quando eu volto para minha infância. Eu tenho várias tias e elas são todas, bom, as que sobraram, né, tadinhas, muitas já faleceram. Mas elas sempre foram muito caprichosas. Minha avó era uma crocheteira de mão cheia. E quando é para a gente ficar perto delas mais sossegada, é, retalhinhos para a gente fazer roupinha de boneca. Então, minha história com a agulha e linho começou muito cedo. Quando a gente não estava fazendo roupinha de boneca, a gente estava bordando, elas ensinavam, enfim. Era uma delícia. Só que daí, depois eu me embrenhei na vida mais adulta e comecei a estudar muito, trabalhar muito, deixei isso um pouco de lado. Mas assim, eu sempre tive essa facilidade de mexer com agulha e linha. E também outra questão que eu me lembrei de comentar, quando eu comecei a namorar meu marido, eu conheci a família dele, a minha sogra, ela foi estilista, ela fazia vestidos de noiva. O ponto, a máquina dela era uma coisa sensacional. Qualquer costura dela, fosse o mais simples pano de prato, ela era exímia. E aquilo me inspirava. Eu falava, gente, eu quero fazer isso. E uma das sobrinhas do meu marido, são duas muito talentosas, que é a Lucimara e a Luciane. A Luciane tinha roupa de loja de roupa de bebê, então parte das coisas eram feitas pela minha sogra. Minha sogra fazia almofadinhas de bebê. A Lucimara, irmã da Luciane, bordava essas almofadas. E eu fiquei encantada com esse trabalho. E elas acabaram me inspirando, e a Luciane me ensinou a bordar o ponto cruz. Então, assim, eu retomei essa questão artística, né? Aí, bom, aí me casei, aí tive meus filhos, aí nessa época deles pequenos não dá para fazer nada, né? Trabalhando. Aí quando eu resolvi voltar para o artesanato, eu resolvi voltar com essas coisas. E a Sandra ficou muito grata com o meu trabalho, né? A Sandra que levava as coisas de patchwork lá na loja da Kerma e da Débora, e me convidou para conhecer o ateliê e falou assim: olha, você tem muito jeito, compra uma máquina e começa a investir. E aí foi quando a Débora, passado esse período natalino, ela ia tirar férias com a família. Ela falou assim: olha, eu estou indo para os Estados Unidos e é, vou trazer uma máquina para você. Eu falei, então eu compro, você faz o frete. Inclusive, o marido dela não esquece que fez esse frete para mim, porque ele carregou essa máquina para mim, uns quase 10 quilos até hoje, ele fala nessa história. Ela trouxe a máquina para mim, aprendi com a Sandra. A Sandra me ensinou do básico, me ensinou a ligar a máquina, porque eu tinha medo até de botar na tomada, me ensinou a passar a linha, enfim. E aí fomos aprendendo, a gente entrou em aula de corte e costura junto. Detestei fazer corte e costura, porque a minha professora era o máximo, mas eu não tenho dom para fazer roupa para a gente. Para mim, não gostei, não gostava. Então a gente se embrenhou no artesanato. Começamos a fazer roupa de mesa, começamos a fazer necessaire, estojinho para criança, dava muita coisa de presente para os amigos dos meus filhos. E aí as pessoas começaram a ver, você faz para vender? Faz para mim, quero dar para fulano, quero dar para ciclano. E aí começou a ter uma demanda. E foi encantador. Foi uma coisa que quando eu vi, meus filhos foram crescendo, cada vez precisando menos de mim. E com o dinheirinho que eu ganhava aqui, eu ia empreendendo numa máquina melhor. Passou a ser assim um hobby. Nossa, deixa eu ver o que tem, vou comprar uma máquina melhor. Legal. Deixa eu só te interromper um pouquinho para a Nada. gente fazer no paralelo da sua história, com o objetivo também que a gente tem de poder motivar as pessoas ou que fazem algo parecido com o que você faz, né? Hoje eu costumo dizer que qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você entregue, você já é uma empreendedora, né? Se você tem um sonho e faz alguma coisa, você já é uma empreendedora. Então, acho que o ponto mais importante de tudo que nós conversamos até agora é o seguinte: primeiro é a coragem de renunciar a algo, né?
que você construiu ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira, né, com o objetivo de ser uma mulher independente, de ter de ter a sua independência mesmo, a sua carreira, a sua profissão, como tantas outras mulheres. Aí veio a questão da maternidade, aí é uma decisão muito difícil, porque filho não é um produto, filho é algo que você realmente tem que se dedicar, porque eles vão ser reflexo o resto da vida daquilo que você fez na vida deles, né? Do que você se dispôs a fazer na vida dele. Então, eu quero colocar aqui para as mulheres que às vezes optam por deixar a sua carreira e focar na carreira de ser mãe, que isso não tem nenhum problema, não tem nenhum demérito, ela não é melhor e nem pior, né? Ela só optou por fazer o maior investimento da vida dela, o maior empreendedorismo da vida dela, que é ser mãe. Eu não tive o Não, sem privilégio dúvida. eu não tive o privilégio de gerar filhos, né? Mas eu tive o privilégio de participar da educação das minhas enteadas que moraram comigo. Então, isso sem a menor dúvida foi a sua primeira e mais acertada decisão. Outro ponto que eu achei importante, que eu acho que é importante a gente colocar dentro do contexto que você falou. Você nunca fez nada sem ter como base principal e o teu norte, Deus, né? Deus te dando orientação, Deus te dando paz no seu coração, para você viver integralmente a sua vida como mãe, no momento que seus filhos mais demandavam, ser uma boa esposa para que o seu marido pudesse crescer na questão profissional. Então, a gente costuma dizer que isso é a mulher sábia, que edifica a casa dela, né? Então, você foi a espinha Exatamente. dorsal da sua casa, né? Então, hoje você tem 2 jovens, né? 2 filhos que estão seguindo seus passos, tem um marido bem-sucedido profissionalmente e Deus foi te dando não a forma de você ganhar dinheiro, porque o dinheiro não foi o mais importante. O mais importante foi você se encontrar num contexto de alguma coisa que você pudesse dedicar, antes de mais nada, você se dedicar com o seu coração, porque se você ama o que você está fazendo, o resto é consequência, né? E aí você começou a investir, teve pessoas que acreditaram em você, em talvez dons e talentos que você nem soubesse que você tinha, pessoas que amaram você, cuidaram de você, tiveram todo um cuidado de compartilhar o que elas já tinham de melhor com você. E aí nasceu a Estael, que hoje é uma mulher independente, é uma mulher que faz o que ama, que tem cumprido com louvor o seu principal projeto, que são seus filhos, a sua casa, seu marido, mas que hoje é uma mulher muito feliz porque ela faz o que ela ama. E é uma mulher que dentro desse contexto ela aprendeu a administrar o que ela ganhava, a reinvestir, né, Estael, o que você estava conseguindo girar. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, né, do quão é importante você também minimamente saber administrar o seu negócio, para você conseguir fazer ele girar de uma maneira que ele cresça, sustentável, e que você consiga ir crescendo e tendo o tamanho e na proporção que você quer ter, né? Olha, tudo na vida que a gente faz, tudo, pelo menos na minha história, e nos anos de clínica que eu tive, que eu acompanhei bastante gente, tudo que a gente faz serve de bagagem. Nada de experiência da gente é desperdiçado. Então, eu usei da minha experiência de já ter sido administradora de restaurante para poder administrar meu negócio. Então, controle de estoque, a gente observar o que está sendo usado. O que me ajuda muito, muito mesmo, é sentir a necessidade das pessoas no mercado, ou seja, o que as pessoas estão precisando. Claro que assim, eu não tenho a intenção de fazer uma produção tamanha que perca o caráter artesanal. Eu não quero ter outras pessoas fazendo o que eu faço, porque o meu objetivo é me divertir. Então, se eu tiver que contratar pessoas para fazerem o meu trabalho, vai perder a graça. E ganhar Eu escala. gosto do toque. Eu gosto de todas as fases do meu trabalho, que é desde buscar um produto novo, ficar olhando. Ajuda muito a gente entrar em rede social, como Instagram, como Pinterest, ficar vendo outros profissionais que têm produtos não similares, mas coisas que Referências, possam né? inspirar a gente. Uhum. Eu tenho muitas pessoas em quem eu me inspiro, que é a Adela Casadio,
que é a Vânia da Artes com Carinho, a Joana do Agulha e Pano, são parceiras mesmo, não só nas ideias, como eventualmente, assim, preciso comprar alguma coisa delas, porque tem coisas assim. Quando eu vou elaborar as bonecas, elas demandam bastante tempo e bastante concentração. Então, tem hora que não dá para a gente fazer tudo, porque a vontade que a gente, como artesã, tem é de fabricar o cabelinho até o sapatinho. Quem não Só que conhece, tem hora deixa eu que. só fazer um parêntese Ah, como tá. cliente. Quem não conhece o trabalho da Estael com as bonecas, ela me ganhou no momento que ela disse assim para mim: as bonecas são únicas, porque cada boneca que eu faço, eu tenho o meu tempo de oração, porque eu quero conhecer a história da pessoa que está recebendo essa boneca, porque o momento que eu faço aquela boneca, eu tenho o meu momento de oração para essa pessoa. Eu mentalizo para essa pessoa, me conecto com Deus, mentalizo para essa pessoa tudo de bom para ela, com base na história que eu conheço. Então, quando eu digo que não é só uma boneca, ela é uma arte que se traduz em amor. Foi uma frase que eu criei, te dou licença para usar, viu, Stael? Se você quiser, porque eu acho que é isso que nasceu mesmo Adorei. no meu coração, né? Então, foi tanto cuidado, tanta gentileza, tanta delicadeza, que eu falei, é isso, a Stael vai me dar um presente, um único e exclusivo para Maitê, para os 2 anos de idade dela. Então, ela teve todo o E como detalhe, linda! toda a preocupação de fazer todos os mínimos detalhes, o laço, a pulseirinha que ela gosta, a bolsinha que ela gosta, tudo dela. Eu contei a história da Maitê para ela, a história da família, a chegada da Maitê. Então, assim, foi lindo. E aí, dando como parte de um testemunho mesmo, quando essa criança, a Estael participou, porque eu mandei tudo isso para ela. A Tati, a mãe da Maitê, deve estar ouvindo a gente. Tati, se você tiver aí, acena pra gente. A Tati gravou tudo. E assim, o encantamento da Maitê, quando ela recebeu esse presente, o amor que ela tem com aquela boneca, com aquele presente que ela recebeu, foi incrível. Porque eu falei, Stael, você me proporcionou estar com a minha família e transmitir para ela que é aquela toquinha de pessoa que eu amo tanto. Então, Stael, ela se sentiu amada naquele momento. Eu acho que a todo momento que ela tá com aquela boneca, ela sente o seu amor quando você fez. Então, minha amiga, é muito lindo o seu trabalho, porque ele é muito carregado de amor, Stael, muito. Por isso eu fiz questão de trazer a sua história. Porque não é só a história de uma pessoa que faz uma boneca, faz um artesanato, uma boneca de pano, mas é a história de uma pessoa que põe o seu coração, põe a sua fé, põe o seu amor naquilo que está fazendo. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, o que a gente mais quer entregar para o outro é o amor que a gente tem, que é o que a gente mais pode dar, porque no final das contas, Jesus, Deus, ele era uma única coisa, amor, né? E você traz isso carregado em você. Eu não conheço você, mas toda a atenção, o carinho, a sensibilidade de você ter entendido o quanto era importante para mim esse presente chegar no dia, na hora certa, no momento certo, da maneira que a gente tinha. Nós planejamos tudo junto. Então, Deus te abençoe, que continue te dando sabedoria, que continue te dando esse coração, sabe, tão especial, né? E que você coloca tanto amor nisso que você faz. Porque cada pessoa que tem o privilégio de receber algo que você faz, ela ainda tem o privilégio de receber algo que é único. Ninguém vai ter igual. É verdade. É verdade. Eu nunca consegui fazer três bonecas iguais. Elas não saem iguais. Elas, cada vez eu acho que elas são mais especiais. E eu me emociono porque realmente é gratificante. Eu não sei nem te dizer quanto é gratificante a gente ver alguém gostando daquilo que a gente faz, né? Eu me emocionei muito e cada vez que você me manda uma fotinho da sua filhadinha, eu fico encantada. E eu espalho essas fotos por aí, porque realmente é como se eu estivesse junto. É a minha alegria que está indo junto.
É como se eu estivesse sendo parte do presente, sabe? E isso não tem preço. A satisfação que isso me dá. Eu já fui muito apaixonada pela minha profissão também, de nutricionista, mas teve um dia que eu comecei a questionar esse amor. E até, assim, foi um divórcio muito bem resolvido eu com a nutrição. Falei, olha, vai seguir, que vai ter gente que vai te amar. Eu não te amo mais, eu preciso seguir outro rumo. E eu acho que quando Deus abençoa, as portas se abrem mesmo. Eu fui pedindo coragem, eu fui pedindo, porque assim é uma ousadia, né? A gente tem muito medo de não ser aceita. Eu não tinha pretensão de fazer disso um pequeno negócio, mas de qualquer forma, assim, eu fui me surpreendendo do tanto que as coisas começaram a ser aceitas, como eu estava sendo aceita pelas pessoas nesse papel de artesã, de dona do meu próprio negócio, né? Eu tenho um pai, meu pai é uma figura, ele também é um exemplo para mim. Ele tem 90 anos e até hoje ele trabalha. E ele nunca parou, ele sempre teve inúmeros negócios, inúmeras coisas. Ele montou um escritório com 66 anos, eu acho. E na época eu tinha muito menos, eu falava assim, puxa vida, ele tinha que estar aposentando, né? E não, ele estava começando um outro negócio. E quando eu comecei a falar que eu estava mexendo com essas coisas, eu falava assim, filha, deixa disso, vai fazer isso não, pra quê? Eu falava, pai, você não está entendendo. Da mesma vontade que você tem de trabalhar e seguir, a diferença são os dígitos, né? Ele ganha muito mais dígitos do que eu, mas não tem importância. Não é isso, é o amor mesmo, é a coragem. E por isso que eu falo assim, como é importante a gente entrar em contato com pessoas que têm essa vontade, né? A gente se inspirar uma no trabalho das outras, a gente motivar outras mulheres a tomarem essa coragem, né? De se expor, porque eu acho que, assim, muitas vezes mais jovem, me peguei criticando outros trabalhos e falava assim, nossa, olha esse livro tão simples. Aí depois, com o tempo, eu fui pensando, cadê o livro que eu escrevi, né? Eu acho que é muito isso. Eu preciso fazer aquilo que me cabe fazer. E eu vou tentar, e eu vou melhorar. A boneca, ela me apareceu num momento, né, de ócio criativo que eu contei para você. Eu tive que parar um tempo de trabalhar para poder dar uma ajuda para uma cunhada minha fora. Meu sobrinho estava doente. E tendo esse tempo maior lá, eu entrei em contato com esse conhecimento novo, né? Então eu acho que às vezes as coisas vêm de uma maneira tão inusitada na vida da gente, né? Chama E eu tenho sabedoria muita gratidão. chama sabedoria vindo do alto. Sabe por quê, Stael? A gente ora a Deus, a gente tem conversas com Deus ao longo do dia, ao longo da nossa vida, e a gente, em geral, a gente se esquece o que a gente conversa e o que a gente pede. Em geral, a gente esquece que Deus é pai. E aí, em geral, a gente esquece que o filho que pede para o pai algo, não necessariamente ele vai dar aquilo naquele momento, porque ele pode entender que não ser apropriado te dar aquilo que você quer naquele momento. Por vários Eu aspectos, por creio. você não ter maturidade, por você não ter idade, por você não ter experiência, por você não ser o momento de você ter a necessidade de passar por um outro processo. E se você parar para pensar de toda a sua história, em todo momento que você deixou, Deus te deu algo, você antes deu algo para Deus de uma forma totalmente voluntária, porque você abriu mão de você para amar e cuidar da vida de alguém. Você não tá, não sei se você está acompanhando os comentários, eu estou emocionada do lado de cá, porque eu estou vendo os comentários, você não tem noção como você é amada, como você é querida, como as pessoas te veem, né? A gente costuma ver que quando eu costumo dizer que quando você conhece as pessoas pelo que o outro geralmente expressa sobre ela, como tem expressado sobre você aqui tanto amor, tanto respeito, tanto carinho, tanta admiração. Você é uma mulher muito admirada, muito respeitada. Mas, sobretudo, Stael, eu gostaria de dizer para você
que você só é a mulher que você tem hoje, que você é hoje, que você está tendo podendo. Porque isso aqui deixou de ser uma live e virou um testemunho de vida, né? Você só está podendo realmente falar tudo isso porque em algum momento Deus ouviu as suas preces, ouviu as suas orações, né? E Ele te deu muito mais do que você pensava, muito mais do que você pediu, muito mais do que você sonhava, né? Então, o quão é importante a gente também acreditar o quão Deus é importante na nossa vida, né? Sem dúvida. Nesse momento tão difícil que está todo mundo vivendo um tempo de tanta desesperança, onde as mães estão tendo que ficar em casa, vivendo com seus filhos e seus maridos 24 horas por dia, né? Onde a gente está vivendo dias de incerteza do que vai ser no amanhã. Mulheres que são tão independentes que em algum momento elas assumiram, às vezes, até o papel do homem em casa e esqueceram o quanto era importante ser mãe, ser esposa, ser filha, né? Então, eu acho que essa live ela veio carregada de muitas outras coisas. Ela veio carregada de muito amor, né? De muito você, né? De muito o que você faz. Então, a leitura que eu faço de você é você sempre abrindo mão de você mesma, da nossa idolatria do eu, né? Porque nós somos idólatras de nós mesmos. E abrindo mão de você e Deus entendendo, enxergando o seu coração e te dando, e sondando o seu coração, e te dando muito mais do que você deseja, muito mais do que você sonha. Nossa, que lindo. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada por todo mundo que está assistindo. Eu não consigo acompanhar as duas coisas, ou eu falo ou eu escuto. Eu não consigo ler tudo junto. Mas que bom saber que você está lendo e está vendo que eu estou recebendo todo esse carinho. Olha, a Dani tá falando, continue sendo essa pessoa maravilhosa, mestre das bonecas. A Lígia tá falando aqui. E tantos outros comentários, sobrinha sua, tanta gente aqui falando tantas palavras de carinho, né? E aí, eu queria que você falasse: olá, Esse olha é meu marido, só! Muito prazer, meu grande doutor! Seja incentivador. bem-vindo à nossa live. Olha, parabéns, vocês médicos que estão na linha de frente, cuidando de nós, viu? Deus continue te abençoando. Obrigado. Então, Isael, eu queria que você falasse um pouquinho para as mulheres que estão aí ouvindo a gente, né? Sobre acreditar mesmo no seu sonho, sobre realmente ter coragem de seguir, né, com o seu desejo, porque eu acho que você tem assim um caminhão de coisa para dividir com a gente Olha, dessa eu tenho experiência uma que você frase, viveu. eu tenho uma frase que eu trago comigo, que é assim, que a vida está lá atrás da onde o medo se esconde. Se você conseguir, eu acho que o que mais prende a gente é o medo que a gente tem de falhar, é o medo que a gente tem de não conseguir as coisas. Eu tenho eu chamo ele de cunhado até hoje. Na verdade, ele foi casado com uma irmã minha e é uma pessoa que é um grande empreendedor. E ele, uma vez eu falei para ele desse medo que eu tinha de fazer as coisas e não darem certo. E ele me disse: se não der certo, você vai tentar novamente. Tudo você pode reconstruir, só não tem jeito para a morte, o resto você faz novamente. E eu nunca me esqueci disso. Só que eu nunca também pensei, naquela época, que enquanto a gente conversava sobre isso, eu nunca pensei que isso fosse ser, que eu fosse usar tanto isso na minha vida. Eu fui perdendo medo das coisas. E a partir do momento que o medo foi diminuindo, foi aumentando a minha vontade de conhecer coisas novas. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, né? Hoje em dia, a gente tem a internet a nosso favor. Eu não sou uma pessoa muito internética, muito tecnológica, mas tenho, eu tenho buscado conhecer coisas É sua primeira novas. live. A primeira live, você viu, né? Meu sofrimento. O que que eu faço? Que botão que eu Foi aperto? ótimo! Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar mesmo estar se atualizando em algumas coisas. Não dá para a gente abraçar o mundo, mas se a gente conseguir fazer alguma coisa
já vai ser melhor do que não fazer nada, A né? Érica É, falou uma coisa sobre você que ela define você numa única palavra e eu concordo, Érica. Você tem uma grande sabedoria. essa Érica deve ser minha irmã mais nova. Ela é Não uma sei, fofa. independente de quem ela seja. A sua irmã é É a que pessoa que mais pode falar de você. Então, minha a amiga, gente sempre se ajudou muito, sempre. E assim, a Érica era mais da vida, eu era mais da observação numa determinada época. Então eu ficava vendo e resumindo as coisas para ela, falava assim, olha, faça isso, faça aquilo. sua Até o irmã momento que eu mesmo. falei, não, é. Aí eu cheguei e falei assim, chega, eu vou viver também. Foi, vamos usar essa sabedoria, né? Mas a gente continua aprendendo. A sua prima falou A que não, gente- que você já saiu a ela, viu? essa minha prima, quem será? Qual? Eu tenho Ô, 35 primos do lado deixa da eu minha ver, ela mãe. assina como Tum Vigorito. Ah, ela morou com a gente. Ela Hum, morou. Ela também é uma grande fonte de inspiração para mim, porque quando ela foi morar em casa, eu tinha 8 anos. Ela fazia faculdade de educação artística. E eu ficava vidrada no material dela, nas coisas dela. Ela tinha tintas, ela tinha ferramentas, ela tinha pirógrafo. E eu olhava aquilo tinha um valor. E a minha mãe falava assim para ela: Tinheta, você vai ver se você vai passar fome, você não vai ganhar dinheiro. Mas enfim, não é o dinheiro, mas assim, eu acho que eu olhava aquilo com uma importância e aquilo também me inspirou, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu tive muitas pessoas cheias de amor que me inspiraram nessa busca do amor, dessa vontade de fazer as coisas, sabe? que bom. Eu tenho bastante sorte. Você está sendo uma inspiração para mim, assim. É muito engraçado que às vezes as pessoas falam muito para mim. O canal ele já tem 1 ano e meio e a gente tem outras várias gravações no canal. Tem muito conteúdo bacana aí, tem psicólogos, tem muito profissional bacana que já veio para o canal falar com a gente. Ele tinha um outro formato, mais produzido. Tinha uma empresa de produção comigo que chamava Umbrella, que fazia todo o trabalho, né? E aí as pessoas brincam comigo, mas engraçado, ninguém nunca sentou no sofá com você para você contar a sua história, né? Então, é verdade, eu nunca contei a minha história no sofá, com ela, comigo mesma. Mas um dia talvez eu faça um sofá eu comigo mesma, quem sabe? Mas o meu momento de vida hoje é um momento de vida muito peculiar. Na verdade, eu já venho de um processo muito longo. E nesse processo, muitas das coisas que você disse hoje vai de encontro com aquilo que a gente realmente tem que, em algum momento, se posicionar e ter coragem de assumir aquilo que a gente quer fazer. Deixar o velho. Eu tenho 25 anos de carreira na área de tecnologia da informação. Sempre fui executiva de negócio nessa área, sempre trabalhei na área de vendas com tecnologia da informação e traduzindo em miúdos. Eu sou vendedora, assim, com muito prazer e amo o que eu faço. E em fevereiro agora eu fui demitida, minha empresa ela foi vendida, era uma multinacional, ela foi vendida para uma outra multinacional e nessa transição toda acabei ficando temporariamente disponível. Eu prefiro chamar assim, né? E em meio a tudo isso, já aconteceu muitas coisas. Então, hoje, se você me perguntar exatamente o que vai acontecer amanhã, está, eu não tenho a menor ideia. E aí a gente vai de encontro para aquilo que você está falando, que é a questão da sabedoria, da coragem, de a gente usar a criatividade, de a gente ter um momento que a gente está fora de tudo, cuidando de outras situações e circunstâncias que são necessárias, que demandam de nós. E Deus vem e te dá um insight, né? Te dá um insight de algo novo para fazer. Então, assim, nesse momento eu estou com várias frentes acontecendo ao mesmo tempo e eu falei que nesse instante eu estou fazendo a única coisa, sendo obediente. Tudo que me vem à cabeça, eu estou transformando isso num planejamento e estou colocando aquilo ali. São várias coisas de maneiras diferentes, mas que no final das contas elas se conectam, né? Hoje, se você me Eu perguntasse creio o que eu muito for... isso, viu, Renata? E eu acho assim, você sendo fiel no seu propósito, fiel a Deus e pedindo mesmo, tudo que você fez até hoje vai te servir de bagagem para tudo que você vier a fazer. Nada na vida para da fazer gente a é perdido. transformação do novo.
Fazer uma tudo, a gente justificação do usa ponto. tudo. Tudo que eu já fui professora de inglês, eu já fui, eu dei treinamento, inclusive eu dava treinamento sobre lavagem de mãos, higiene de alimentos, que tudo que eles estão preconizando agora. Mas como nutricionista mesmo, eu já fiz uma série de coisas e tudo isso que eu já fiz hoje enriquece quem eu sou e determina algumas coisas que eu fui, que eu faço no meu trabalho hoje. Até às vezes as escolhas das cores que eu trabalho são coisas que eu aprendi lá na minha infância. Tem muito desse sentimento que eu ponho no meu trabalho, tem muito da minha infância. Tive uma infância muito rica. Tive essas mulheres muito fortes do meu lado, pessoas que precisavam, em determinados momentos, arregaçar as mangas e trabalhar, porque é o que elas tinham para fazer, né? Então, a minha mãe e minhas tias se juntavam para fazer turbantes, porque na época turbante estava na moda, e a minha mãe era uma mulher muito bonita, tudo que ela usava, as pessoas queriam comprar. Minha mãe era extremamente vaidosa, linda, muito arrumada, e ela, assim, se virava com o possível, porque Era ela era influenciadora. professora, né? Ela era influenciadora e ela não sabia. A minha mãe era garota propaganda de médicos de estética, a minha mãe era tudo de bom. Enfim, e elas arregaçavam a manga para fazer. E essa vontade que elas tinham, né? De fazer as coisas, de passar, olha que bacana isso, olha, eu acho que eu herdei muito isso delas. Às vezes eu estou batendo um bolo, eu falo assim, gente, esse bolo tá tão gostoso, eu acho que eu vou bater mais um para dar para fulano, ciclano, beltrano. E o que às vezes acontece comigo é que as pessoas vêm e perguntam, "E você faz para vender? Eu falo, não, gente, não dá para vender tudo, não dá para fazer tudo. Mas assim, é um barato, porque a gente nem imagina, né, que as pessoas vão ter essa vontade de ter aquilo que você tem, aquilo que você faz, mas eu acho que isso não é. Claro, eu acho que é muito do amor que eu coloco sim nas coisas, mas eu acho que qualquer um se canalizar, se pedir, e, e eu acredito que Deus dá. Eu acho que Deus dá sim, né? É só você ser fiel e a coisa acontece, né? É tão E engraçado eu que hoje, desculpa, eu falo muito, não Renata. imagina, mas pode falar. Eu estou num momento tão agradável que para mim não tem segunda-feira. Para mim, qualquer dia é dia, porque qualquer dia é bom e qualquer dia que eu posso trabalhar é um dia bom, sabe? E eu quero que os meus filhos vejam que se eles gostarem do que eles fazem, nunca mais eles vão ter aquele peso do trabalho. Nunca mais. Aquele domingo à tarde foi depressivo para mim, porque falava, puxa, meia segunda-feira. Não, para mim é ótimo. Porque eu vou estar fazendo o que eu gosto, porque eu vou estar em contato com as pessoas, ou sabendo o que elas querem, ou entregando o produto pronto, ou recebendo esse feedback, que são as fotos que as pessoas mandam quando recebem o produto. Isso é extremamente gratificante. Deixa eu te contar uma Extremamente coisa gratificante. da Maitê que eu não te contei. Quando a minha cunhada engravidou, na verdade, a Maitê, eu te contei a história dela, que ela é uma promessa de Deus para o meu sobrinho. Ela já tem um filho de 15 anos. E esse menino, desde que ele se entende por gente, ele começou a orar a Deus por uma irmã. Irmã mesmo. Os anos foram passando, passando, passando. A minha cunhada, de jeito nenhum que ela queria ter outro filho. Um dia, eu acho que a história foi mais ou menos assim, ele disse para a mãe dele assim, o Espírito Santo de Deus me falou que eu vou ter uma irmã. Olha que Falou benção. pro pai e a mãe. Aí o pai e a mãe olhou um pro outro assim e falaram, meu Deus do céu, né? Beleza. Aí os dois, o que eles fizeram? Começaram a orar, o pai e a mãe, sobre isso. E a Tati já usava DIU há muitos anos, muitos anos, muitos anos. E, obviamente, já seria uma gravidez na maturidade. Aí ela procurou a médica, entraram num consenso, vamos tentar então. Procuraram um médico, o médico tirou o DIU e falou para ela, Tati, acho pouco provável você conseguir engravidar tão cedo e tal, em virtude do tempo do DIU e tal, não sei o quê. Se eu não me engano, no mês seguinte ela engravidou. Quando ela me contou que ela Olha, tinha engravidado, para quem conhece o contexto bíblico, eu disse para ela, essa criança é filha da promessa.
vai escutando. Passou. Aí ela fez ultrassom, os exames, era uma menina. Eu falei para ela é filha da promessa mesmo, porque o menino orou sempre por uma irmã. Perfeito. É. Aí essa menina nasceu e eu sempre chamei ela de filha da promessa. E aí, desde que ela recebeu a boneca, eu falei, Tetê, precisa pôr um nome na sua filhinha, na sua amiguinha. Precisa pôr um nome. Aí ontem a Tati mandou para mim um vídeo, acho que eu mandei para você. O nome dela é Sara. Ah, eu fiquei tão emocionada. Sara, ela recebeu o filho da promessa, né? É. Então, sabe, Stael, eu não acredito em acaso, eu não acredito em energia cósmica, eu só acredito em Deus. Eu acredito que Deus, ele não conecta pessoas, ele conecta propósitos, né? E esse canal, ele sempre teve o propósito de conectar as pessoas, de conectar histórias, de conectar histórias de inspiração, histórias de amor, histórias de superação, histórias de transformação, né? E você é uma grande mulher inspiradora em tudo que você se propõe a fazer, do que eu conheço da sua história. Eu não conheço você pessoalmente, mas eu já tenho você como uma amiga. É uma pessoa com quem eu vou querer estar mais próxima. Vou até aí na tua cidade te visitar. Vou amar te receber. Bem em São Paulo, Poços, passear. Poços é uma cidade extremamente acolhedora, é uma cidade maravilhosa. Eu me considero Poços Caldense de coração, tenho amor por essa terra, tenho muita gratidão. Meus filhos nasceram aqui, meu marido trabalha aqui, a gente se fez aqui. Amém. É uma Muito bom. cidade que eu conheci pessoas maravilhosas. Eu tenho, nossa, você vai gostar muito daqui. E a gente come muito bem aqui. Ah, imagino. Para mim, que sou uma boa cozinheira, eu acho que vai ser uma boa experiência gastronômica aí, então, hein? Vai. Gente, As coisas assim, simples e gostosas. o que eu queria deixar para o público que está aí ouvindo a gente, não comprem presente por comprar, né? Invista nos pequenos empreendedores, nos produtos dos pequenos empreendedores, né, Estael? Porque a tua história, graças a Deus, é uma história diferente de muitos empreendedores que a gente tem no Brasil, de pequenos empreendedores, de pequenas mulheres empreendedoras no nosso país. Nós precisamos valorizar mais a nossa arte, o nosso artesanato, né? E a gente precisa É valorizar verdade. mais o que é feito com amor, porque tudo que é feito com amor não fatalmente vai ser fadado a ter sucesso, né? Então, Quando você vier para cá, se Deus quiser, você vai ter a oportunidade de conhecer bastante gente bacana. Aqui a gente tem muita legal, gente boa, muita gente inspiradora, que muita legal. artista. Vamos fazer um sofá com ela assim. A gente vai pôr um sofá no meio da rua, aí em Poços, e a gente vai gravar várias histórias de empreendedorismo e de inspiração de Poços de Caldas e vamos colocar nesse canal. Eu quero fazer um Olha, convite. Quero fazer um convite aqui isso ao mesmo. vivo para as mulheres de Poços de Caldas, que são pequenas empreendedoras. Me chamem no privado. Vamos fazer mais live. Quero conhecer vocês, mulheres. Eu sou super, assim, super muito incentivadora das mulheres pequenas empreendedoras. Me procurem. Quem não tiver meu contato, enfim, pode ser pelas mensagens no Instagram, pode ser através da Estael. E eu queria te agradecer muito, minha querida, muito, pela sua história Nossa, eu que inspiradora, agradeço. viu? Por você ter me proporcionado um momento tão lindo com a minha família, mesmo eu não estando lá, mas a minha família se sentiu muito amada, viu? Pela, Ah, que pela, bom. pelo carinho das tuas mãos, pela doçura do seu coração, pelas suas orações. Então, Deus te abençoe. Ele continue guardando a sua casa, guardando a tua vida, abençoando os teus filhos, te guiando em todas as coisas que você fizer, qualquer uma que você fizer. Continue abençoando o teu pai, que ele continue sendo um homem que distribui conhecimento. E quando você o vê, diga a ele que eu não o conheço,
Mas essa live vai ficar gravada no YouTube, depois ele pode ver. Eu quero dar os parabéns para o teu pai, porque ele não criou uma filha, ele está deixando um grande legado. Parabéns, viu, minha querida? Nossa, nossa, obrigada. Você está sendo um presente de Deus para mim. Amém. Foi muito bom. Agora você pode encerrar com as suas fãs, as suas amigas, família. Olha, a gente ainda tem um tempinho. Deixa eu te contar um pouco aqui do que falaram de você. Olha que lindo, vamos lá. Stael, saudades. A Lara, Beato. Ai, amor. Maravilhosa, iluminada por Deus. A Espina Beth. Linda por dentro e por fora. A Priscila Fornari. Deixa eu ver. A Thay falou, o coração dela é enorme. Aí a Erika fala, esta é uma das pessoas de melhor coração que eu conheço. Aí a Kelly Ai, eu vou fala, chorar. a Kelly fala, Estael, você arrasa. Sempre seus trabalhos são maravilhosos. Deixa eu ver o que mais. Obrigada. Tia, mais maravilhosa do mundo. Stael, ela é mesmo muito querida. A Bird Paper Craft falando. Deixa eu Ah, ver. essa da Bird Paper é uma pessoa maravilhosa. Ela que me ajudou a escolher minha marca. Ela está desenvolvendo o meu logo, minha tag. E Legal. assim, o trabalho com ela foi uma tarde que, quando eu vi, já tinham passado 5 horas. Que a gente tem que conversar muito sobre as coisas, né? E nós fomos parar no significado. Conclusão, a minha marca vai ser meu nome mesmo. Ela falou, Stael, todo mundo te conhece já por Stael. Mas assim, até a gente chegar nisso foi um trabalho tão gostoso. E ela é uma das pessoas que eu quero que você conheça. Ela é extremamente Legal. talentosa. Que pessoa fantástica. Que trabalho. Que Chama trabalho. ela. Vamos sentar no sofá, meninas. No sofá comigo. Vem aí. Ó, deixa eu ver. Muito emocionada. Rita, muito emocionada. Menina meiga e muito capaz. De um coração enorme. Miga, olha, Israel, Nossa. tem coisas lindas aqui. A Cláudia, ela fala assim, a Cláudia Marcílio. Amor de sobra em tudo que faz. Então, minha querida, você é definida pelas pessoas que te conhecem com uma palavrinha tão pequena, com tanto significado, amor. Então, Ai, assim, que é bom. muito gostoso, né? A gente ouvir isso. Tá vendo? As pessoas não conseguem ver, né? Coisas boas no meio de uma pandemia. Mas quem souber ter olhos para tudo isso que está acontecendo, numa visão diferente, vai ver que tem muito mais coisas boas do que ruins. Olha, aqui, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, que a pessoa não enxerga direito. A Emi Laura, alguma coisa assim. Atrasada para ver a live, mas valeu. Gente, eu vou deixar gravada lá no YouTube, no canal do YouTube, no Sofá com Ela. Eu também vou disponibilizar para a Estael e a Estael vai também deixar disponível nos canais dela. Nós só temos 1 minuto e 54 para terminar aqui. Estael, é todo seu esse 1 minuto e meio. Fica à vontade, meu amor. Ó, o pessoal tá Olha, falando, mostra as bonecas, Estael. Tem boneca aí? eu tenho algumas aqui. Mostra, mostra. Você tem 1 minuto e 30 Deixa eu para ver. mostrar. Peraí. Essa daqui, todas essas que eu tenho aqui já são encomendas que eu tenho que entregar. Essa daqui é dessa minha amiga da Birdie. Ela encomendou 4 bonecas, uma sendo ela e as outras as 3 amigas que mais convivem com ela. Ok, Nem ok. sei se podia estar falando, mas essa aqui vai ser a Cidinha, porque ela Oh, pediu para fazer a Cidinha. Eu tenho outra aqui que é uma grande amiga minha, que a netinha dela é apaixonada na Chapeuzinho Vermelho. ah, E aí eu fiz a Chapeuzinho com a touca. E tudo isso é um desafio maravilhoso, né? Porque eu nunca tinha feito a Chapeuzinho certeza. Vermelho. Ó, Mas, olha, a gente só tem vale. 40 segundos. Gente, Precisa passar régua. beijo em vocês. Fiquem com Deus. Delícia estar com vocês. Privilégio também. Stael, beijo no seu coração. Beijo, muito obrigada. Tchau, Deus, querido. obrigada. Obrigada, amiga. Semana que vem tem canal de novo. Vou trazer uma história surpreendente, que é a Tati, minha cunhada, que tem alopecia, uma história linda de superação. Ótimo.
Espero vocês. Estaremos aí. Beijo, Poços de Caldas. Adorei estar com vocês. Tchau.